Olá, meus amores, tudo bem? Professora Ana Flávia. Hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula com o nosso capítulo Organização Política na América. Vamos começar. Em alguns países da Europa, nós temos um sistema administrativo relacionado com a República, ou seja, eles exercem três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Qual a característica de cada? O legislativo propõe leis, emendas constitucionais, medidas provisórias, decretos e resoluções. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, composto pelos deputados da Câmara e pelo Senado. Já o Judiciário, ele garante direitos. Ele zela pelo cumprimento da Constituição e dá a palavra final em questões que envolvam as suas normas. Ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo, entre outros tribunais. O STF compõe-se de 11 ministros escolhidos pelo presidente da República. Já o Executivo, ele tem uma direção administrativa federal, sanciona, promulga e veta leis. É exercido pelo presidente da República, que também pode propor leis e emendas constitucionais, e pelos ministros do Estado. Para entendermos melhor essa divisão dos três poderes, em Brasília, nós temos o prédio do Poder Legislativo, o prédio do Poder Executivo e o prédio do Poder Judiciário. Mais uma vez, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, ou seja, senadores e deputados federais. Assembleia Legislativa, deputados estaduais e Câmara Municipal, vereadores. Então, quem compõe o Poder Legislativo? Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Poder Executivo, Governo Federal, presidente, vice-presidente e ministérios. Governo estadual, governador, vice-governador e secretários. Governo municipal, prefeito, vice-prefeito e secretários. Dentro do Poder Executivo, quem se destaca? Presidente, governador e prefeito. Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional da Justiça, Supremo Tribunal da Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Eleitorais e Militares dos Estados e do Distrito Federal, ambos importantes. E afinal, o que é uma república federativa? Bem, é um país dividido em estados, regiões ou entidades, que possuem certo grau de autonomia, mas que estão unidos e subordinados à soberania do governo. Ou seja, o país é dividido em estados e municípios, onde a autoridade máxima é o presidente, que representa toda a entidade nacional. Em cada estado nós temos o governador e no município nós temos os prefeitos. Mas o que é uma república? Bem, é um regime político em que o chefe do estado é eleito pelo povo de forma direta ou indireta, por meio de uma assembleia representativa para cumprir um mandato por tempo determinado. Esse mandato é de 4 em 4 anos. A república pode ser parlamentarista, ou seja, um sistema em que o poder se concentra no parlamento, ou presidencialista, em que o chefe de Estado detém também a chefia de governo. Por definição, a organização política republicana está voltada para a gestão de interesse comum da nossa sociedade. Aí você deve estar se perguntando, então o Brasil ele é parlamentarista ou presidencialista? O Brasil ele é um país presidencialista. E aqui nós temos 3 exemplos de países presidencialistas: Brasil, Estados Unidos e Argentina. E no continente americano também existe uma república unitária, que é centralização política, existindo um único poder político central no território e sobre toda a população, o qual controla as coletividades regionais e locais. Você conhece algum país? Vamos ver. Se você disse Uruguai ou Chile, acertou. Os dois são exemplos de um país unitário, ou seja, possui um único poder político central. Agora, vamos entender um pouco
de que forma ocorreu o golpe de Estado em alguns países do continente americano. Um dos países do continente americano que se destaca pela questão do golpe de Estado é Honduras. Vamos conhecer um pouco da história desse país. Ocorreu quando o exército de Honduras, em 28 de junho de 2009, ou seja, uma data recente, aprisionou o presidente Manuel Zelaya e o enviou ao exílio. O golpe foi desencadeado quando Zelaya tentou agendar uma consulta não vinculativa sobre a realização de um referendo sobre o tema da convocação de uma Assembleia Constituinte para reestruturação da Constituição, ou seja, reescrever a Constituição. Depois que Zelaya se recusou a cumprir as ordens judiciais, a Suprema Corte de Honduras emitiu um mandato secreto para sua prisão, em 26 de junho. 2 dias depois, soldados de Honduras invadiram a casa do presidente no meio da noite e o detiveram, antecipando a consulta. Ao invés de levá-lo a julgamento, o exército colocou em um avião militar que levou para a Costa Rica. Mais tarde naquele dia, após a leitura de uma carta de renúncia de autenticidade contestada, o Congresso de Honduras votou pela destituição de Zelaya e nomeou o presidente do Congresso, Roberto Michelite, seu sucessor constitucional, para substituir. Então, o que precisamos entender nessa parte? Manuel Zelaya era o presidente de Honduras. Em 2009, ele foi aprisionado de uma forma completamente errada, pois ele foi retirado à força de casa pelo exército, foi colocado dentro de um avião e levado para Costa Rica, 2 dias antes dele se reunir para reescrever a Constituição. A reação internacional ao golpe de Estado de 2009 foi generalizada. As Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia condenaram a destituição de Zelaya como um golpe militar. Em 5 de julho de 2009, todos os Estados-membros da OEA votaram por aclamação para suspender Honduras como membro da organização até o país restaurar o governo democrático, ou seja, Manuel Zelaya. El Salvador, Nicarágua e Guatemala, entre outros, anunciaram sanções econômicas a Honduras devido à situação política. Quais foram essas situações econômicas? Deixaram de fazer acordos econômicos, então os produtos não eram mais comercializados entre esses países. O Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial anunciaram a suspensão da ajuda financeira concedida ao país e houve a retirada de todos os embaixadores da União Europeia de Honduras. Nas semanas após os eventos, ou seja, no dia 28 de junho, o Congresso decretou um estado de sítio, ou seja, suspendendo as garantias dos cidadãos contidas em 8 artigos da Constituição. Houve também manifestações de apoio em ambos os lados. Antes de Honduras se tornar independente, em 1821, ele era colônia da Espanha. Lembrando a vocês que o país de Honduras já passou por mais de 100 golpes de Estado, um golpe a cada 2 anos em média. Em julho de 2011, a Comissão da Verdade de Honduras concluiu que Zelaya infringiu a lei quando desconsiderou a decisão da Suprema Corte, ordenando que cancelasse o referendo, mas que sua destituição do cargo foi ilegal e um golpe. E o Brasil? Você sabe por quantos golpes de Estado já passamos? Bem, vamos ver alguns. Nosso primeiro golpe de Estado foi em 1823, Dom Pedro I contra o Congresso Nacional. O segundo, em 1840, Dom Pedro II contra o regente Araújo Lima. O terceiro, 1889, Deodoro da Fonseca contra o imperador Dom Pedro II. Quarto, em 1891, Deodoro da Fonseca contra o Congresso Nacional. 1930, Getúlio Vargas contra Washington Luiz.
1937, Getúlio Vargas contra a Segunda República. 1964, Humberto de Alencar Castelo Branco contra João Goulart. Nesse período aqui, mais conhecido como a nossa ditadura militar. Fique ligado nesses fatos históricos com relação ao golpe de Estado. O nosso golpe de Estado, chamado de Noite da Agonia, foi declarado por Dom Pedro I à Assembleia Constituinte, onde o Exército invadiu o Palácio de Tiradentes, então sede do Congresso do atual golpe. Próximo golpe. Declaração da maioridade. Dom Pedro II contra Araújo Lima. Objetivo: fim do período regencial. Proclamação da República. Deodoro da Fonseca contra Dom Pedro II. Desejava o fim da monarquia no Brasil. Golpe de 3 de novembro. Deodoro da Fonseca contra o Poder Legislativo. Desejava o fechamento do Congresso e a declaração de estado de sítio. Revolução de 1930. Getúlio Vargas contra Washington Luiz. Impediu a posse de Júlio Prestes, que ocorria no dia 15 de novembro, no mesmo ano, e o fechamento do Congresso. Golpe do Estado Novo. Getúlio Vargas contra Poder Legislativo. Desejava o fechamento do Congresso. Deposição de Vargas. Membros das Forças Armadas contra Getúlio Vargas. Um golpe branco. Por quê? Não houve mortes. Golpe de 1964. Castelo Branco e Forças Armadas contra João Goulart. Presidência declarava vaga pelo presidente do Congresso. E lembrando a vocês que aqui no golpe branco, o golpe contra Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, teve uma parte da história onde ele não foi preso, ele não abdicou do seu trono, ou seja, ele não abdicou do seu poder de presidente, ele se suicidou. Então, é um fato histórico que precisa ser analisado com calma. E agora vamos entender o conflito mais antigo da América Latina, que chegou ao fim. A América Latina, principalmente Colômbia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, vivem conflitos relacionados com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias de seus países. Mas a que mais se destaca é a colombiana, onde inicialmente é composta por famílias de camponeses. Os principais líderes foram Manuel Vélez e Timoleon Ximenes. As Farc se originou em 1964, inspirados na Revolução Cubana. O principal líder era o Pedro Antônio Marim e o objetivo era implantar o sistema socialista. E desde então começou a se ter alguns problemas: guerra contra o governo, terrorismo e extremismo, reféns e os territórios tomados. Mas a Farc perdeu um grande poder e ficou enfraquecida em 2010, quando seu principal líder no momento, Mono Jojoyo, foi assassinado. E em 2016, houve um acordo de paz entre as Farc e o presidente dos países, principalmente da Colômbia. Uma nova era se inaugura na Colômbia. Em cerimônia na cidade de Havana, capital de Cuba, o presidente colombiano Juan Manuel dos Santos e o líder do grupo de guerrilheiros, Rodrigo Rondón, assinaram um acordo de cessar-fogo definitivo, abrindo caminho para um tratado de paz, que dê fim ao conflito armado mais antigo da América Latina. E aqui podemos analisar uma foto de Manuel, ou seja, Mono Jojoyo, que foi um chefe militar das Farc, que foi assassinado em 2010. E o que há no processo de paz entre a Farc e a Colômbia? Bem, uma negociação de 5 eixos: situação das vítimas, minas armadilhas e explosivos, tráfico de drogas, entrada da vida política e reforma agrária. Então, ambos tinham participação e preocupação em todos esses 5 pontos.
E aqui encerramos a primeira parte do nosso capítulo 7, Organização Política na América. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima.